Esse vídeo vai ser pesado. No dia 28 de outubro, o estado do Rio de Janeiro deflagrou uma mega operação chamada Contenção nos complexos da Penha e Complexo do Alemão, resultando em mais de 120 mortes, alguns apontam que é mais de 130, 4 dessas mortes de policiais, de agentes da segurança pública. Além dessas mortes, 113 prisões, além de apreensão de 10 menores de idade, 93 fuzis, mais drogas, motos, celulares, HDs também apreendidos. De acordo com o UOL, uma apuração parcial do estado do Rio de Janeiro informou que 42 dos mortos identificados tinham mandado de prisão pendente relacionado a outros crimes. Desses, 78 contavam com o que eles chamaram de relevante histórico criminal e 30 não tinham passagem pela polícia. É uma das operações mais letais da história do Rio de Janeiro. Bom, de acordo com Atlas Intel, essa mega operação tem o apoio de mais da metade dos brasileiros, sendo que o índice de aprovação é ainda maior entre os moradores do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, diversas manifestações em algumas cidades protestando contra a realização dessa mega operação e de outras tantas, apontando essas mais de 120 mortes como uma verdadeira chacina. Mas ao contrário do que se pensa, ao contrário do que a gente tem visto midiaticamente se espalhando, eu vim aqui apresentar uma reflexão crítica acerca dessa mega operação inserida no contexto histórico carioca para demonstrar que ela está mais relacionada com uma mediatização do ódio do que com segurança pública. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, né, a situação aqui não é nova. Só no Rio de Janeiro, a gente já teve operações bem famosas, a gente já teve Jacarezinho, a gente já teve Vila Cruzeiro, Complexo do Alemão, Senador Camará, Fogueteiro, a gente teve Complexo do Alemão, a gente teve Morro do Vidigal, Catumbi, por aí vai. Todas essas operações, elas sempre estiveram relacionadas a um questionamento, a uma crítica muito contundente em relação ao alto nível de letalidade das operações policiais. No Alemão, inclusive, cerca de 15 anos atrás, a gente teve aquela monstra superprodução digna do Tropa de Elite, digna dos filmes da temperatura máxima, né? Era blindada marinha, era fuzileiro naval, e tudo começou com aquela clássica cena, aquela cena épica dos bandidos fugindo pela serra, né, do Complexo da Penha para o Complexo do Alemão, fugindo das forças de segurança. Mas eles fugiam a centenas, alguns correndo, outros de moto, era um desespero. Bom, quando as forças de segurança chegaram no Alemão, foi um abraço. Toneladas de drogas apreendidas, dezenas de armas e o melhor de tudo, nenhum policial ferido. Tudo com uma grandiosa e maravilhosa propaganda de que o Estado finalmente havia conseguido penetrar nesta fortaleza intransponível que era o reduto do Comando Vermelho. Bom, com a tomada do Complexo do Alemão, a grande mídia contribuiu e muito com essa sensação de que, bom, finalmente nós vencemos o tráfico. Ou então, nossa, agora esse país vai para frente porque nós vamos desarticular as organizações criminosas e agora as favelas não serão mais favelas, agora vai ter desenvolvimento, agora a gente venceu o crime organizado, agora os índices de criminalidade vão reduzir, os índices de roubo de carga vão reduzir, os índices de tráfico de drogas, as mortes, tudo vai melhorar. É aí que a gente começa a trabalhar com certos conceitos como, por exemplo, ocupação, pacificação e, claro, UPPs. As unidades de polícia pacificadora foram esse fenômeno que acompanhava o discurso de que era preciso levar a presença do Estado à favela. Afinal de contas, não é nova a crítica de que o Estado nunca esteve presente na favela e que isso, justamente essa ausência do Estado, gerava um vácuo de poder que era ocupado pelas facções criminosas. Então, as UPPs, elas vinham alicerçadas nessa propaganda do policiamento comunitário, que, que é óbvio que ia dar errado, né? Então, o projeto das UPPs, ele acabou caindo por terra, porque ele não conseguiu atender aquilo que se esperava dele. Então,
Se trata de um projeto bastante complexo e bastante polêmico, porque ele teve vários escândalos envolvendo casos de tortura, corrupção, conflitos muito frequentes com as facções, aumento da letalidade policial, falta de comando e por aí vai. Lá por 2018, nós tivemos uma redução drástica das UPPs e isso acabou levando à sua consequente extinção. Ao longo dos 10 anos, desde a instalação da primeira unidade de polícia pacificadora, as UPPs acabaram servindo como o triunfo eleitoral do governador da época, que era o Sérgio Cabral. Lembra dele, né? O Sérgio Cabral? Aquele, dos 400 anos de prisão, preso por corrupção, esse mesmo. Agora olha só que louco. O Cabral foi sucedido pelo seu vice-governador, que era o Pezão, cujo governo também foi caracterizado por aumento de violência, militarização, uso excessivo da força, inclusive foi durante o governo dele que ocorreu aquela malfadada intervenção federal que foi decretada pelo Temer, tendo como interventor ninguém mais, ninguém menos do que o Braga Neto. Hoje também condenado pelo Supremo Tribunal Federal em toda aquela situação envolvendo o golpe bolsonarista. Durante essa intervenção federal, comandada pelo Braga Neto, decretada pelo Michel Temer e requerida pelo Pezão, uma série de abusos passaram a ser relatados, especialmente por, pasmem, os moradores dos complexos, os moradores das comunidades, das favelas, com denúncias de violação de direitos humanos, excesso de violência e por aí vai. Ficou muito famosa, vocês vão lembrar, aquela imagem de um blindado circulando no meio do Complexo da Maré. Foi nesse contexto que o músico Evaldo dos Santos Rosa, que na ocasião levava de carro a sua família para um chá de bebê, teve o carro fuzilado pelo exército com 80 tiros, vindo ele a falecer. De acordo com o Tribunal de Contas da União, foi destinado para essa intervenção 1,2 bilhão de reais e o resultado foi, apesar de um aparente decréscimo da violência, um baixo potencial de geração de resultados a longo prazo. Ou seja, não serviu de muita coisa não. Aliás, em novembro de 2018, o Pezão se tornou o primeiro governador do Rio de Janeiro a não concluir o mandato. Em 2021, ele é condenado em primeiro grau a uma pena de quase 100 anos por, pasmem, corrupção. O Pezão foi sucedido pelo Wilson Witzel, que então era juiz federal. Ele foi eleito com todo esse discurso anticorrupção, punitivista, autoritário. Inclusive, antes dele assumir o mandato, ele chegou a afirmar, durante uma entrevista para o Estado de São Paulo, que ele tinha planos de ter atiradores prontos para bater quem estivesse portando fuzil. Pois é dele aquela célebre frase que acabou dando tanta polêmica, né? Ele disse assim: o correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. Foi com ele que nós começamos esse discurso do estava portando fuzil, tá com fuzil na mão, tem que morrer. Todo esse conjunto de discursos altamente autoritários e violentos começaram a partir da eleição do Witzel. Ficou muito característico do governo Witzel aquela imagem dele descendo do helicóptero, comemorando, lembra? Efusivamente o desfecho do sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. O sequestro durou mais ou menos umas 4 horas. Foi um cara que fez ali um pouco mais de 30 reféns. E aí tava o Witzel lá descendo do helicóptero, comemorando ali alegremente o fato de que o sequestrador foi baleado e morto por um atirador de elite. E depois, claro, né, a gente descobriu que todo o sequestro foi feito com o sequestrador usando uma arma falsa. Também foi durante o governo Witzel a morte da menina Ágata, com 8 anos de idade, moradora do Complexo do Alemão, pelo disparo de um policial militar. Esse triste fato caracterizou um aumento de 16% da violência letal da polícia durante o governo Witzel.
Eleito como outsider, surfando em toda essa pauta anticorrupção, o Witzel acabou então sofrendo impeachment sobre acusação de irregularidades na gestão da saúde durante a pandemia. Bom, com o afastamento do Witzel, pasmem, Cláudio Castro, o seu vice, é eleito no primeiro turno, tornando-se o governador mais jovem desde a redemocratização. De acordo com o UOL, o governo Castro protagonizou as 3 operações mais letais do Rio de Janeiro desde 2007, sendo a última delas essa chamada Operação Contenção, a qual, de acordo com a Defensoria Pública, falei para vocês que existia aqui uma diferença de dados, né? De acordo com a Defensoria Pública, teria resultado em 132 mortos e não 121 como divulgado. Até agora, ainda de acordo com o UOL, a gestão Castro contaria com 1.846 mortos resultantes das operações policiais. Atualmente, o Castro ele vem sofrendo uma crise de popularidade decorrente de críticas muito fortes acerca do seu envolvimento com um ex-deputado conhecido como TH Joias, recentemente preso sob suspeita de intermediar compra e venda de armas do Comando Vermelho. Bom, até agora eu fiz um resumaço muito genérico, desde a operação, aquela original lá do Alemão, 15 dias atrás, até a mais recente Operação Contenção. Ao longo desse resumo, espero que tenha ficado claro como a gente tem questões aqui que se repetem, que é o discurso autoritário defendido e praticado por políticos de direita, que avança na mesma medida em que aumenta a letalidade policial, sempre alicerçado nessa ideia de que, bom, agora finalmente estamos enfrentando a criminalidade. Sensação de resultados? Fala sério comigo, sim ou não? Inclusive, eu lembro que sobre essa operação, né, que foi feita no Complexo do Alemão, ela é lá de 2010, né? E eu lembro que tinha um grupo de autores ali, escritores envolvidos com essa operação, e eles lançaram um livro a respeito do fato, né? E eu fui na palestra de um dos autores desse livro. E o evento nem era sobre a dita operação do Alemão e tal, era sobre outro tema completamente diferente. Mas sempre tem aquela banquinha de livros do autor, né? As editoras colocam a banquinha lá quando o autor vai palestrar para vender livro e tudo mais. O que eu fiz? Né? Vendo o livro, eu não sabia do que se tratava, mas eu li o título, vi a capa, vi o título do cara que eu fui lá assistir a palestra e pensei, bom, deve ser uma análise crítica de especialistas em segurança pública que vão fazer uma análise da operação do Alemão, né? Bom, moral da história, comprei o livro. No que eu comprei o livro, eu boto o livro embaixo do braço, entro na dita palestra, e a palestra, que tinha, como eu disse, era um tema completamente diferente, né? E a palestra virou uma coleção de vídeos exibidos, que eram vídeos ali de blindados, invadindo o Complexo do Alemão, era vídeo de policial do BOPE dando tiro de fuzil, etc, etc. E o palestrante, que em tese deveria estar ali para palestrar sobre outro tema, ficou ali narrando os vídeos, todo empolgado, citando qual era o modelo do blindado, qual era o calibre do fuzil, qual era o alcance, dizendo, olha aqui, agora eles estão na mata, agora eles estão não sei o quê. Mas ele narrava aquilo ali, parecia uma criança. Aí eu já tinha comprado o livro e, comprei o livro, vou ler, né? Cara, eu fui ler e, mano do céu, não é que o livro, ao invés de ser uma dita análise crítica da operação, ele era tipo um diário, com cada um dos autores do livro contando como é que foi a sua experiência pessoal, íntima e desejosa acerca da invasão do Alemão. Era o relato mais exagerado possível. Era como se eles fossem realmente super-heróis enfrentando super-vilões. Estavam lá para salvar o mundo. Um troço incrível. E é isso que eu não entendo, sabe? Sinceramente, é isso que eu não entendo. Porque a propaganda era de vitória do bem contra o mal, certo? Mas aí que tá. Se um mocinho venceu o bandido, cara, e montaram uma base lá no Complexo do Alemão, montaram essas UPPs lá e tal, eu não consigo entender, cara, como é que 15 anos depois o Complexo do Alemão não tá um lugar legal, em desenvolvimento, regularizado, pacificado.
Por que não tá assim, cara, se os mocinhos venceram o bandido? Se a propaganda fosse verdade, pra que invadir 15 anos depois? Pô, então a gente não venceu nada, né, cara? Além disso, é possível notar como é fácil explorar esses discursos simplistas de mirar na cabecinha e fogo, né? Além do uso das operações policiais como forma de gerar capital político. Afinal de contas, não é de hoje que os estados que vivenciam situações de risco em razão da atuação das facções criminosas acabam servindo de laboratório da segurança pública nacional. Mas eles acabam, quando muito, sendo terreno fértil desses discursos reacionários, militaristas, de abuso de poder, que servem apenas para administrar o medo da população em troca de voto. Aliás, não é à toa que em 2018, de acordo com a Folha de São Paulo, o Rio de Janeiro acaba elegendo a maior bancada policial da sua história. E isso não é um privilégio do Rio de Janeiro. O poder legislativo como um todo tem sido cada vez mais ocupado por políticos que se originam desse discurso da segurança pública. A gente vai ter aí Sargento Farrur, delegado da Cunha, o Gabriel Monteiro, é o Paulo Bilinski, e por aí vai. Entretanto, eu tenho certeza que se você questionar qualquer eleitor desses parlamentares, nenhum deles vai saber citar um projeto de lei que tenha sido proposto por qualquer desses caras. E sabe por quê? Porque a função deles, a função desses parlamentares, mais do que propor e votar projetos de lei, é perpetuar essa ideologia. A potência que a mediatização dessas operações tem de pautar o jogo político é tanta que o governo federal, lá, o Lula, o ministro Lewandowski, ciente das intenções políticas do Cláudio Castro, já correu para propor um projeto de lei antifacção. Projeto de lei antifacção. Gostou dessa? Eu já estava pirando com o projeto de lei anticrime lá do Moro, agora os caras me vêm com um projeto de lei antifacção. Bom, fato é que a história nos prova que só tem duas coisas que a gente tem certeza que vão acontecer a rodo quando esse tipo de ideologia pauta o âmbito político. Em primeiro lugar, um incremento do autoritarismo. Ou seja, através do aumento de uma lógica de guerra, com aumento de penas, limitação de garantias do cidadão e da redução da fiscalização das forças de segurança, o que acaba favorecendo a letalidade das polícias, esse tipo de discurso autoritário, ele vai se inserindo no âmbito do poder judiciário, do poder executivo e também, óbvio, do legislativo. Segundo lugar, pensamento antiacadêmico. Quando as polícias se fortalecem para além dos limites do exercício de sua própria autoridade, elas sempre buscam fazer o quê? Neutralizar a crítica que vem de fora. Parte dessa neutralização envolve deslegitimar o pensamento acadêmico, buscando relatar, ou melhor dizendo, retratar a academia como se fosse algo completamente descolado da realidade, como se fosse composta por homens frouxos, que consideram o bandido uma vítima da sociedade. Aliás, né, engraçado que quando o PCC ele tomou São Paulo em 2006, né, o PCC reagiu contra uma cidade inteira, matou policial, queimou ônibus, etc. Eles entrevistaram quem? Um intelectual chamado Louis Vacan. O cara matou a charada. O título da notícia era "Acontecerá de novo". E dito e feito, aconteceu. E o cara estava lá, na própria época, dizendo: olha, vai acontecer de novo por causa disso, disso e disso, e eu vou explicar como, e eu vou explicar por quê. Alguém ouviu ele? Não. Academia, ele não sabe nada, ele não pega fuzil, ele não sobe a favela. Não, e quando eles invadiram o alemão, 15 anos atrás, lembra? Tá louco? Eles invadiram o alemão 15 anos atrás, eu lembro que a Vera Malaguti Batista, uma intelectual da academia, pesquisadora, etc, etc, publicou um artigo chamado "O Alemão é Muito Mais Complexo". E lá ela já denunciava exatamente, não só uma política de segurança pública baseada em medo para angariar voto, como também como a gente estava passando, né, desse estado em que a gente parte de uma mera legitimação da truculência, uma mera legitimação da barbárie policial, para um estado de elogio dessa própria barbárie. E ela estava dizendo isso lá, cara, 15 anos atrás. Bom, moral da história, hoje a gente tem político
que se elege prometendo castração química, pena de morte, redução da maioridade penal, excludente de licitude para policial que mata gente em confronto. E aí? Pô, cara, esse texto da Vera, ele infelizmente, envelheceu bem até demais. Não nos esqueçamos que é só através da academia que a gente consegue perceber e interpretar essa ideologia da barbárie como oriunda de uma reciclagem bastante tosca, eu devo dizer, dos discursos de lei e ordem, da dita teoria das janelas quebradas, do direito penal do inimigo e da ideologia da defesa social. A gente comprou por tanto tempo e com tanta alegria o escárnio que essa ideologia faz da academia que agora os seus defensores sequer têm medo de usar esses termos. Pior de tudo, eles usam do plenário para pedir morte, para comemorar massacres. E aí, diante de qualquer problema, eles usam o termo, aquele termo odioso, né? Que não tem um mínimo embasamento teórico, bandidolatria. Qualquer coisa que eles querem neutralizar, né? Qualquer argumento que procure impor um freio a esse autoritarismo, eles vão dizer que é bandidolatria. Esquecendo-se que essa ideologia que eles defendem, essa ideologia da barbárie, do autoritarismo, está sempre imersa em corrupção, morte, lobby de grandes empresas e, atualmente, até mesmo entreguismo. É isso mesmo. O patriota está trabalhando com entreguismo para estadunidense. Ou tu acha que, vamos falar aqui só entre nós, tu acha que o governador de um estado que passa por cima do presidente do país dele para prestar contas para um presidente de uma nação estrangeira é o quê? É o quê? É preocupação com a violência? Matar um anjinho mesmo, né? Aliás, notem como existe aqui um conjunto de direcionamentos autoritários que está em curso há muito tempo e está cada vez mais escrachado. Já é notório como o MBL vem focando as suas ações na demonização do funk, na sua associação com organizações criminosas, já circulam pelos legislativos aí dos municípios e estados projetos de lei que regulam as músicas que tocam no recreio das escolas. Aliás, o deputado federal, Kim Kataguiri, vem pautando aquele velho assunto da pena de morte, direcionando as pautas autoritárias de um movimento que se diz ser Brasil livre. Enquanto isso, nós temos uma exaltação dessa lógica de guerra, que além de autoritária, é mórbida. Porque ela exalta os seus mortos, ela transforma os seus mortos em mártires usados como símbolos que justificam a própria guerra que os matou. Qual o sentido disso? O próprio BOPE já deixou de ser apenas um assunto a ser mencionado nos discursos dos políticos de extrema-direita e ele passou a produzir o próprio conteúdo. Nas suas redes sociais, essa semana mesmo, eles postam vídeos com edição profissional, trilha sonora emocionante, impactante, aquela coisa toda, onde eles trabalham não só esse simbolismo de guerra, como também transformam uma frase de um dos policiais que infelizmente foi vitimado por essa mega operação em um lema. E eles vão lá e dizem com toda a pompa possível: ninguém vai parar a gente. Vocês já pararam para pensar quão problemático é você ter uma esfera, um braço da polícia militar dizendo ninguém vai parar a gente? Em algum ponto a gente esqueceu que polícia está inserido em um contexto de segurança pública, que está legitimada por uma Constituição Federal, por um Código de Processo Penal, pelo cumprimento de mandados de um juiz. Essa lógica de guerra, ela é repetida há tanto tempo que a gente, a partir de algum ponto, acabou se perdendo. A gente acabou esquecendo que polícia não tem autoridade para declarar guerra a nada nem a ninguém. Porque policial não é presidente da República. Nem serve para justificar morte com base na vida pregressa do morto, porque policial não é juiz. E no Brasil não tem pena de morte.
Notem como tem sido noticiado a exaustão por todos os veículos que vocês imaginarem, a ficha criminal dos mortos na mega operação, como se fizesse alguma diferença sob o ponto de vista jurídico. Não faz. De acordo com a Agência Brasil, dos 100 mandados de prisão que a polícia foi lá cumprir, 20 foram efetivamente cumpridos. O crime cometido pelo indivíduo, ele é decidido num processo criminal, não na ponta de um fuzil. Claro, gente, eu não estou aqui trabalhando fora das hipóteses do uso legítimo da força. É inegável que o policial que sobe o morro, assim como o policial que participa de qualquer operação de combate ao crime, acaba se expondo a um risco que pode vir a justificar o uso da força, até mesmo força letal. Mas veja, ela não é a regra. De um modo geral, o Código de Processo Penal regula da seguinte forma, são 2 artigos muito importantes. Artigo 284, que diz: não será permitido o emprego da força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. A gente tem um outro artigo também muito importante, talvez até o mais importante dos dois, que é o artigo 292 do CPP. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, ou seja, aquela decorrente de mandado de prisão, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, de que tudo se lavrará autossubscrito também por 2 testemunhas. Esse é o famoso auto de resistência, muito importante para a gente prestar atenção agora. Ou seja, vamos lá, vamos com calma. Tudo que estiver devidamente escudado pelos artigos que eu acabei de citar será considerado ato legítimo da polícia e tá tudo certo. Mas a própria lei exige a apuração dos fatos, especialmente no tocante aos autos de resistência. Agora, aqui a gente tem um ponto interessante para trabalhar, né? Porque a academia, o meio acadêmico, sempre ele, com seus críticos tão perigosos que precisam ser aí tão demonizados pelo autoritarismo, já denunciou a existência de uma certa política clandestina, uma política ilegítima de extermínio de pessoas consideradas inimigas da sociedade, pessoas consideradas participantes das chamadas classes perigosas. Através de uma obra chamada Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio dos inimigos na cidade do Rio de Janeiro, que foi escrita pelo então delegado de polícia, o Orlando Zacconi, apontou como muitas vezes autos de resistência não são adequadamente investigados e a versão da polícia acaba sendo aceita como oficial sem maiores problemas, permitindo a mescla de execuções com atos de legítima defesa. Não estou dizendo aqui, pessoal, que esse seja o caso dessa mega operação, mas sim que os fatos que envolvem a letalidade da polícia, especialmente dentro de espaços sabidamente compostos, ocupados pelas classes vulnerabilizadas, devem ser adequadamente apurados. Afinal, pessoal, a gente ainda vive num Estado democrático de direito, não num Estado policial. Mas às vezes a gente parece perder um pouco a referência desses limites. Bom, pessoal, ao longo desse vídeo, que eu espero que não tenha ficado muito longo, eu procurei trazer para vocês uma reflexão crítica acerca dessa mega operação, buscando produzir um olhar que possa nos direcionar para além dessa mediatização, dessa lógica de guerra e de todo esse discurso autoritário que legitima as mortes e manipula a opinião pública através do medo, do ódio e do pensamento antiacadêmico. O primeiro vídeo que eu fiz nesse canal, 3 anos atrás, chama-se Até onde aceitamos uma polícia que mata? É uma pergunta. Até onde aceitamos uma polícia que mata? E logo após ver tudo que aconteceu, né, nessa mega operação, eu pensei em gravar esse vídeo e eu pensei em fazer um link, né, levantando de novo esse questionamento. Fazendo de novo essa pergunta, até onde estamos aptos a aceitar uma polícia que mata? Até onde a gente está disposto a ir? Até onde a gente está disposto a aceitar uma polícia que mata?
E aí, eu lembro que quando eu tinha terminado aqui de roteirizar esse vídeo, eu me deparo com um vídeo onde o governador, logo após autorizar uma operação que matou mais de 120 pessoas, o governador Cláudio Castro é aplaudido dentro de uma igreja. É uma reprise daquela... E aí, eu lembro que quando eu tinha terminado aqui de roteirizar esse vídeo, eu me deparo com um vídeo onde o governador, logo após autorizar uma operação que matou mais de 120 pessoas, o governador Cláudio Castro é aplaudido dentro de uma igreja. É uma reprise daquela cena em que a gente vê o personagem do Capitão Nascimento, né, uma cena lá do Tropa de Elite 2, em que a gente vê o Capitão Nascimento, né, esse personagem tão mal compreendido pelo brasileiro, ser aplaudido quando ele entra num restaurante, logo após um massacre dentro de um presídio. E eu confesso para vocês que quando eu vi essa imagem do governador entrando na igreja sendo aplaudido de pé por cristãos, que com certeza não estão aplaudindo a apreensão de fuzis, mas sim aplaudindo mortes violentas, eu confesso para vocês que me deu a sensação de que talvez seja muito cedo para fazer essa pergunta. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o teu like, além de compartilhar com quem você conhece. Concorda ou discorda desse conteúdo? Tranquilo, comenta aqui embaixo e vamos dialogar a respeito. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.